Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo pascal, hoje memória facultativa de Santo Anselmo, bispo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos ouvindo o discurso do pão da vida. Como o Evangelho de ontem tocou o nosso coração, quando ouvimos o próprio Senhor se apresentando. Eu sou o pão da vida. Deus entregou o alimento verdadeiro para que nós possamos ter vida em abundância. Deus nos entregou o alimento verdadeiro para que nossa vida seja plena. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós não sentimos na nossa alma fome de Deus? Quantas vezes não sentimos a nossa vida um pouco vazia? Sentimos a nossa vida dispersa, como se faltasse um vigor que trouxesse outra vez aquele vivo entusiasmo por enfrentar um dia após o outro. E quantas vezes não foi no nome do Senhor, na experiência da vida de oração, na perseverança sobre os propósitos do Senhor, meditando Sua palavra, recordando seus ensinamentos, buscando os sacramentos, que nós reencontramos esse vigor, esse entusiasmo, ou seja, nutrimos a nossa alma de um alimento verdadeiro, que é levar-se outra vez aquele vício próprio de uma vida saudável. Deus nos oferece o alimento necessário para que possamos viver uma vida plena e completa na felicidade e na paz. Mas esse alimento não é um alimento desconhecido, não é um alimento novo enquanto realidade inédita. O próprio Deus se entrega, se faz alimento por nós. Aquele que nos criou se entrega como alimento para ser devorado. Aquele que gerou as nossas entranhas, aquele que gerou, ou melhor dizendo, aquele que criou as nossas entranhas, aquele que nos chamou à existência, se faz alimento por nós. O alimento é algo que nós tomamos nas mãos, que nós fazemos uso dele enquanto o temos. Ou seja, o alimento nós o pegamos, nós o modelamos, nós o tomamos, o incorporamos à nossa experiência. Que grande humildade do Senhor, que sendo Criador onipotente, se entrega em nossas mãos. O alimento também pode ser deixado para depois, pode ser rejeitado, pode ser ignorado,
pode ser até mesmo trocado por um outro, menos saudável, que o digam os médicos que fazem tantas dietas, que na verdade não tem outro papel senão nos educar a outra vez tomar nas mãos o que era saudável, que não era algo desconhecido, sabíamos que era saudável, aprendemos dos pais, dos avós, que eram saudáveis aquelas coisas, mas preferimos ignorar o quanto eram saudáveis e fomos tomar outros alimentos. Vocês percebem o grau de humildade do Senhor que se faz alimento por nós? A discrição de cada um pode definir como será tratado aquele alimento, que não perde o seu valor e a sua dignidade por ser ignorado ou destratado. Assim também Deus se oferece por nós, se entrega em nossas mãos como alimento para a nossa alma. Ele, o Criador onipotente, se fez homem como nós, criatura. Não foi criatura, mas assumiu a nossa condição humana, condição própria de nós enquanto criatura. E ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, assumiu a nossa humanidade, a nossa natureza criada por Deus, a nossa natureza enquanto criaturas que somos. Ele assume para si. Isso já é uma grande kenosis, um grande abaixamento, como diz a palavra grega, mas não parou por aí. Ele se fez alimento por nós. Se entregou a fim de que todo aquele que crer possa receber a vida que vem dele. Até aí, nós entendemos muito bem ser uma palavra, ser uma adesão intelectual, ser um conhecimento, um ato de razão, a adesão da fé. Mas o Senhor foi mais longe. Ele se entregou, agora olhemos para a Eucaristia próprio concretamente, como um alimento físico. O corpo e o sangue do Senhor presente nas espécies eucarísticas, para ser tomado, para ser amado, para ser recebido. Com que reverência nós recebemos a Santa Eucaristia? É um modo de honrar o Senhor presente na Eucaristia. Espera ser recebido durante a celebração da Santa Ceia como dom precioso do seu amor, dom total, dom pleno da sua entrega. Mas com que valor e estima nós olhamos para a Santa Eucaristia? Com que reverência honramos a sua presença no sacrário em favor dos enfermos? Com que reverência nós vamos diante da Santa Eucaristia para recebê-la? Esse alimento bendito que é o próprio Cristo. Às vezes tratamos com tanta casualidade, né? As coisas que vêm de Deus. Precisa da nossa parte um tratamento distinto e solene à Santa Eucaristia. Por duas razões. Primeiro, que é Cristo que está diante de nós. E se não somos nós que temos a custódia, ou seja, somos os guardiãos da Santa Eucaristia, a termos essa deferência no tratamento e no zelo pela Santa Eucaristia, esperaremos que venha de quem? Né? Então cabe a nós essa deferência como cristãos. Segundo, porque também o nosso coração pode equivocamente ignorar que ali está tudo, Cristo inteiro. Ali está o Senhor. Rezamos tantas vezes na intimidade do nosso quarto, no silêncio do nosso coração, no recolhimento, muitas vezes do nosso quarto, da nossa casa, né? Ou então vamos na igreja e sentamos num cantinho olhando Jesus crucificado e rezamos no silêncio interior
na presença de Jesus, que nos acompanha em cada uma de nossas orações, ou estamos reunidos, às vezes no grupo de oração, às vezes na pastoral, e damos início a nossas reuniões, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor está conosco, conforme a promessa que Ele mesmo fez. Mas diante da Santa Eucaristia, essa presença é inequívoca e completa. O Senhor está ali. Ainda que não esteja mais ninguém conosco, o Senhor está ali. Só que diante da Santa Eucaristia tem sempre uma legião de santos, uma legião de anjos que a veneram, aguardam e prestam louvor, honra e glória ao nome do Senhor, por se fazer tão humilde e se entregar por amor pela salvação dos homens, por ter oferecido o sacrifício que reconciliou toda a criação. Fantástico isso, fantástico, fantástico. Então não tenham dúvidas, diante do sacrário de todas as igrejas do mundo existe uma perene adoração ao Santíssimo Sacramento, pois Cristo está ali. E se Ele está ali presente nas espécies eucarísticas, da mesma forma como Ele é honrado e venerado nos céus, pelos anjos e também pelos santos, ali também uma legião de anjos louvam e bendizem o nome do Senhor. E ao entrarmos na igreja e irmos diante do sacrário, o Senhor está ali presente. Como Ele nos acompanha quando rezamos no silêncio do nosso coração, no recolhimento do quarto, diante da cruz do Senhor, ali de maneira especial o Senhor está no meio de nós, de maneira inequívoca. Por isso, visitar Jesus presente na Santa Eucaristia tem um valor enorme, porque nos recorda isso. O Senhor sempre está conosco, mas Ele está tanto ao ponto de ficar presente na Eucaristia, esperando a nossa visita, presente ali por nós. Durante a celebração eucarística o recebemos, depois no recolhimento do sacrário, em favor, como o padre dizia, dos enfermos, e para que a Igreja também continue um ato de amor a Cristo presente na Eucaristia, através da adoração, Ele se faz ali. Que alegria deveria ser para a gente. Quem mora perto de uma igreja e tendo a chance de sempre ir e voltar do trabalho, passa lá, cria esse hábito, vai um instantinho, são 3 minutos, que é o tempo de você entrar e diante do sacrário se ajoelhar e dizer glórias e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E quando você disser isso, saiba que talvez você só ouvirá a sua voz, mas será uma legião de anjos a responderem contigo ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, eu te amo. Obrigado por ter me acompanhado durante todo esse dia. Estou para chegar em casa e vim aqui para recordar-me da alegria de ter a sua companhia durante todo o dia e para recomendar-me a Ti no retornar à minha casa. Ah, sim, Jesus, também eu vim aqui para olhar para Ti e recordar-me bem do que é essencial em minha vida e de que um dia não pode começar e terminar sem que nós nos vejamos e nos amemos. E ao prestar a sua honra ao Santíssimo Sacramento, além de cumprir um ato de justiça à dignidade de Deus e a oferta de amor que Ele realiza por nós, você realiza um ato virtuoso a fim de que o seu coração não se disperse daquele alimento essencial e fundamental para a nossa vida.
quantos de nós temos as igrejas próximas da nossa casa, né? E hoje, assim como ontem, podemos continuar esse mesmo exercício espiritual que, quem sabe, pode nos acompanhar para sempre, mas por hora pensemos como um exercício espiritual que nos acompanha até Pentecostes. Perto da igreja, você mora e de vez em quando, ou melhor, de hora em hora, de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, depende um pouco, ouve o sino tocar. Cada vez que o sino toca marcando as horas, mais do que simplesmente ser um pró-memória a respeito do horário daquele dia, o sino também pode nos lembrar que se ali tem a igreja do Senhor, Cristo está presente no seu sacrário. E na hora que tocar o sino, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glórias e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então são esses exercícios de piedade que nutrem a nossa vida cotidiana dentro da verdade que hoje acabamos de ouvir no Evangelho. O Senhor se entrega como pão da vida por todos nós. Eu sou o pão da vida. O Evangelho de hoje começa retomando o versículo de ontem, da conclusão de ontem. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem acredita em mim nunca mais terá sede. No entanto, olha como é importante esse ato de amor à Santa Eucaristia. No entanto, como vos disse, embora tivesses visto, não acreditais. No entanto, muitos não acreditam e não acolhem a oferta de amor que o Senhor tem por todos nós. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e aqueles que vêm a mim, eu não os rejeitarei. Olha aqui mais um motivo, voltando cansado do trabalho, chegando no seu dia de trabalho. Você que trabalha no centro da cidade, passa de vez em quando perto de uma igreja, às vezes vem no teu coração a vontade de entrar e rezar um pouquinho, e aí se atrapalha por causa do horário, vem logo as preocupações. Na hora que você pensa isso, né, o maligno não é bobo, ele suscita já um montão de preocupação para você ter uma razão para deixar para depois, e aí acaba passando sempre e entrando raramente. Vai lá, entra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glórias e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, eu te amo, presente na Santa Eucaristia. Te adoro, em ti espero e confio. Te peço por aqueles que não te amam, que não esperam, que não creem, que não adoram, que não confiam. Se quiser fazer uma oração mais longa, ou simplesmente glórias e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, eu te amo e entrego a minha vida e o meu dia em tuas mãos. Amém. Segue para o seu trabalho. E vai para o seu trabalho. Nós já vimos nessas últimas meditações, como falávamos outro dia a respeito de Mateus, que é na ordinariedade do nosso cotidiano que o Senhor nos alcança. Muito bem. Na ordinariedade do meu dia, eu passo perto de uma igreja e posso fazer esse movimento ao encontro do Senhor, assim como o Senhor escolhe a cada dia, quando renova o dom da vida, escolhe permanecer conosco. Fantástico. E o Senhor continua no Evangelho de hoje. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e aqueles que vêm a mim eu não os rejeitarei. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Deus nos quer no céu com ele. Voltamos aqui àquela meditação que fizemos algumas semanas atrás. Deus nos quer no céu ao seu lado. Como eu posso
não querer ou vir a esperar que alguém não esteja no céu conosco, quando Deus quer a todos. E ao mesmo tempo, que alegria saber que aquele que me quer no céu faz tanto por mim para que eu esteja com Ele. De tantos modos e maneiras Ele dá testemunho e provas do seu amor para que eu queira ficar com Ele. Então, quantas vezes você tiver a chance de dizer, Senhor, eu quero, faça isso. Eu uma vez contava para vocês sobre a experiência na Itália da avó que levava o neto sempre quando passava na porta da igreja. Em cidades pequenininhas, então quase sempre você passa na porta da igreja, ela saía por alguma razão, sempre levava até lá, e nos altares, o altar principal, e muitas vezes o altar lateral de um lado com o Sagrado Coração de Jesus e o Sacrário, do outro lado Nossa Senhora, e elas ensinavam a ir cumprimentar a mãe de Jesus, depois cumprimentar Jesus, né? Sempre cumprimentando os mais velhos. Então vai cumprimentar a mãe de Jesus, e quando tiver alguma coisa para pedir para Jesus, que você acha muito difícil, não deixa de falar com a mãe dele, que a mãe sempre fala com o filho direitinho e o filho obedece. Essa uma lógica bem infantil, mas tão significativa, né? Não aqui, de que existe uma precedência de ordem da Virgem Maria em relação ao Senhor, mas existe aqui uma entrega de amor do coração da Virgem Maria por seu Filho. E tudo aquilo que a Virgem Maria pede a Jesus, pede na plenitude do amor, entrega com todo o seu amor, que é perfeito, ao coração perfeitíssimo de seu Filho, que tudo acolhe na medida desse amor. Fantástico, né? A aliança de amor entre os dois. Então, entregar a um e entregar a outro. Bom, quantas vezes tivemos a chance de passar na igreja para dizer a Jesus que a gente o ama? Vale a pena cada uma delas. Mas, padre, a gente pode falar sem passar na igreja? Sim, eu sei. Mas se a gente fala para outra pessoa, olhando nos olhos dela, eu te amo, tem um valor mais intenso do que todas as vezes que, recordando em nossa memória, nós dizemos e pensamos, eu te amo. Não é mesmo? Então, certo dessa experiência e desse testemunho que você tem com as pessoas à sua volta, não deixa de ir até a igreja. Quantas vezes você tiver a ocasião de poder dizer essa simples frase, meu Jesus, eu te amo, por tudo que o Senhor fez e faz por mim. Eu te amo, meu Jesus. E quero permanecer te amando por toda a minha vida. Amém. Eu te amo, Jesus. Isso você pode falar no silêncio, no recolhimento do seu coração, e o Senhor vai lhe ouvir. Mas pode falar também de joelhos, em ato de profunda humildade e adoração ao teu Senhor presente no tabernáculo, na Santa Eucaristia. Que esses gestos de delicadeza e de ternura pelo Senhor, pão da vida, pelo Senhor que se entrega por nós, nos ajude a viver intensamente o nosso amor a Ele e a nossa reverência à Sagrada Eucaristia. De fato, termina o Evangelho de hoje, é esta a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Nós vemos Jesus presente na Eucaristia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, quando o sacerdote celebra a missa. E Ele está ali. Todo aquele que vê e crê nele tem a vida eterna. Faça essa declaração de amor ao teu Senhor. Cultive esse gesto de piedosa intimidade. E nós vamos ver o quanto o nosso coração se encherá de uma alegria que permanece mesmo em meio às maiores tribulações da vida.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.